Então, continuando em finanças nas organizações, nós vamos tentar desmistificar aí os conceitos básicos de finanças organizacionais, tá? E no primeiro momento, nós temos que entender bem o que são receitas, gastos e o que é o fluxo de caixa. Fácil, tá? Primeiramente, o que é uma receita? Nós já vimos alguma coisa, mas vamos entender qual é o conceito de receita. Conceito de receita. Vamos lá, receita ou renda é todo ganho, ou seja, toda entrada de dinheiro que acontece quando a empresa vende um produto ou presta um serviço. Por exemplo, numa loja comercial, nós temos a receita da venda das mercadorias da loja. Tá. Mas para entender de onde vem uma receita, nós temos que entender os tipos de receita. Os tipos de receita que existem. Tá? O primeiro tipo é a receita principal ou primária. Receita primária ou principal. E o que é uma receita principal? O que é essa receita principal ou primária? É aquele ganho, aquela receita ligada à atividade fim da empresa. No nosso exemplo da sapataria, qual é a receita principal dela? Receita que venha da venda de sapatos, meias e acessórios. Né? Da sapataria com a atividade fim da empresa, vender sapato. É a receita ligada à atividade fim da empresa. Tá? Mas a receita também pode ser uma receita secundária. Tá? Receita secundária. E o que é uma receita secundária? É uma receita que não é primária. Tá. Mas o que é? É um ganho que não está ligado diretamente à atividade fim da empresa. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a sapataria tenha um espaço dentro da loja. Tá? E ela de vez em quando aluga esse espaço para eventos. Tá? Essa é a atividade fim da empresa? Não. A atividade fim dela é venda de sapatos e acessórios. Mas de vez em quando ela aluga. Não é a atividade principal da empresa, mas gera um ganho extra para ela. Então, essa é a atividade secundária da empresa. Mas existe um terceiro tipo de receita que pode ocorrer, que é a receita financeira. Receita financeira. Ou seja, e o que é receita financeira? É uma receita proveniente de aplicações financeiras, do investimento no mercado financeiro. Por exemplo, em caderneta de poupança, CDB, em outros investimentos, tá bom? E também pode ocorrer o quarto tipo de ganho, ou receita, que é a receita não operacional. Receita não operacional. O que é essa receita operacional? Veja bem, todas essas outras receitas aí são chamadas de receitas operacionais. Elas têm a ver com a operação da empresa. Já a receita não operacional não tem nada a ver com as operações normais da empresa. É uma receita incidental, esporádica, extraordinária. Vamos supor que a nossa sapataria lá, que nós sempre usamos como exemplo, ela tem um automóvel e queira vender esse automóvel. Aí o que ela faz? Ela pega e vende esse automóvel. Vai entrar um dinheiro. É uma receita. Mas é uma receita que não é uma receita principal. É uma receita que não vem da atividade fim da empresa. E ela também não é uma receita secundária. Ela não vem de uma atividade secundária da empresa, que ela costuma fazer de vez em quando. E ela também não é uma receita, não é um investimento financeiro, não é uma receita financeira. Ela é uma receita que não tem nada a ver com a operação da empresa. É uma receita não operacional. Tá? Então essas são as receitas possíveis. Tá? Essas são as possíveis entradas de dinheiro na empresa. Tá? As receitas. E os gastos? O que é um gasto? Gasto. O gasto é a saída de dinheiro que pode ser um custo, uma despesa ou uma perda, como nós já vimos. Vamos dar alguns exemplos de gastos. Primeiro exemplo, custo de fabricação de um produto. É um gasto. Despesas com frete. É uma despesa relativa às vendas, uma despesa de vendas. Despesa com energia elétrica. É uma despesa administrativa. Perdas com avarias. É uma perda. E outros gastos que a empresa pode ter. Tá? E é importante que o gestor financeiro entenda e administre esses gastos. E é importante que ele entenda também que um gasto pode ser um gasto fixo
ou variável, tá? E por que isso interessa? Bem, os gastos fixos podem ser a causa do comprometimento do resultado da empresa. Gastos fixos altos podem significar prejuízos irreparáveis para a empresa. Porque se a empresa tiver uma diminuição de vendas, ela tem que arcar de qualquer maneira com seus gastos fixos. Então, é importante entender a característica de um gasto ser fixo ou variável. E o que é um gasto fixo? O que é um gasto fixo? Gasto fixo é aquele que não varia com a quantidade vendida. Tá? É um gasto fixo, ele não varia. É um gasto que ocorre todo mês, independente de a empresa vender ou não. Vamos dar um exemplo. O aluguel do prédio da empresa. Ele não varia. O aluguel não varia, independente do quanto você vai usar a empresa. Mesmo que a empresa funcione só um dia no mês, ou que a empresa não venda quase nada naquele mês, ela vai ter que pagar aquele valor de aluguel que está lá no contrato. Aí a empresa fala assim, mas eu vendi pouco esse mês, não deu nem para faturar para o aluguel. Aí o dono do imóvel responde, eu sinto muito, o valor do aluguel é fixo, não é variável, é aquele valor que está no contrato lá. Tá? A empresa já começa o mês com aquele gasto fixo, tá? E tem que arcar com ele. E os gastos variáveis? O que é um gasto variável? Bem, como o nome diz, o gasto variável é aquele que varia com a quantidade vendida. Um exemplo é o gasto com embalagem. Tá? Vamos ao nosso exemplo da sapataria. Se a sapataria ela vender no mês de fevereiro o dobro do que ela vendeu no mês de janeiro, provavelmente o que vai acontecer? Ela vai gastar algo em torno do dobro das embalagens. Quanto mais eu vendo, mais embalagens eu gasto. É um gasto variável. Varia com a quantidade vendida. Então, o gestor tenta fazer o quê? O que ele tenta fazer? Ele tenta aumentar as vendas da empresa para diluir os gastos fixos. Para que o gasto fixo tenha um valor pequeno em relação às vendas. Para tornar esse gasto menos relevante em relação ao valor da venda que a empresa vai ter. Vamos ver um exemplo. Se a loja paga 5 mil de aluguel e ela vende 50 mil, tá? 5 mil dividido por 50 mil dá 10%. O aluguel significa 10% dos valores das vendas. É alto, né? Mas vamos supor que a empresa ela tem aquele mesmo aluguel lá, aquele gasto fixo de 5 mil e venda 500 mil por mês. Esses 5 mil em relação aos 500 mil, eles são só 1% da vida da empresa. Tá? É bem menor. É um custo que se torna bem menos relevante em relação ao volume de vendas. Tá? Com os gastos variáveis é mais difícil de controlar, porque eles variam com a venda, mas os gastos fixos eles podem ser diluídos quando as vendas aumentam. Tá, beleza. Então nós entendemos o que são receitas e gastos. Mas vamos pensar aqui. Como nós podemos gerir esses custos, esses gastos? Nós sabemos que o resultado, ou seja, o lucro, vem da diferença entre as receitas e os gastos. Ou seja, receitas menos gastos vai ser igual ao resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Não é isso que nós vimos? Tá bom. Se eu tiver mais receitas do que gastos, eu vou ter o quê? Lucro. E se eu tiver mais gastos do que receitas? Prejuízo. Simples. E não é só isso. Como que a empresa vai ter recursos disponíveis quando precisar? Eu vou dar um exemplo. Uma loja comercial. Essa loja comercial compra mercadoria para pagar depois de 30 dias. Mas essa loja vende em 3 vezes sem juros para os seus clientes. E eles pagam depois de 30, 60 e 90 dias. Será que quando chegar o dia de pagar ao fornecedor, a empresa vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro para pagar? Então, o que o gestor em finanças tem que fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui um exemplo simples de fluxo de caixa. Tá? A empresa ela vai ter que pagar com 30 dias, mas ela só vai receber com 30, 60 e 90 dias. Tá? E
o gestor de finanças vai ter que controlar esses pagamentos e recebimentos. Ele tem que controlar a entrada e saída de dinheiro, para que esse dinheiro esteja disponível quando for necessário. Ele vai ter que controlar esse fluxo de dinheiro. Dinheiro que vai, dinheiro que vem. É um fluxo. É um fluxo. E ele tem que controlar esse fluxo para que a empresa não tenha um problema com o que nós chamamos de fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um controle utilizado pelas empresas para registrar todas as entradas e saídas de dinheiro. E para que serve esse controle de fluxo de caixa? O fluxo de caixa serve para que a empresa saiba diariamente se terá dinheiro para pagar as obrigações que ela deve. Se ela não tiver, ela pode se ver obrigada a pagar juros, que são um baita prejuízo para a empresa. Ou ela pode correr o risco de perder sua credibilidade e seu crédito junto aos seus fornecedores. Ou então ela pode ter que pagar despesas com cobranças em cartório, por exemplo. Ou seja, a empresa tem que ter dinheiro para arcar com as suas obrigações em dia. Senão, ela tem que se virar fazendo uma promoção, intensificando as vendas, captando dinheiro de algum modo, com empréstimo, renegociando com o fornecedor, pedindo um pouco mais de prazo, buscar o recurso da melhor maneira possível. Então, o que é feito? Existem planilhas e até programas que ajudam o gestor financeiro a fazer esse controle do fluxo de caixa. Vamos a um exemplo simples, tá? Vamos dar uma olhada numa planilha aqui. Eu tenho um saldo inicial de 0 naquele dia 1º de agosto lá, tá? E aí eu tenho uma previsão de vendas naquele dia de 800. Uma receita de vendas, recebimentos de 800, tá bom? E eu tenho que pagar nesse dia uma duplicata de R$500, tá? Eu vou faturar 800, menos os 500 que eu vou ter que pagar, vão sobrar quanto? 300. O saldo final naquele dia vai ser de 300, tá bom? Esses 300 vão para o próximo dia, que é o dia 2, como saldo inicial, tá bom? Eu tenho uma previsão de vender nesse dia também R$800, que é a minha venda normal lá, tá bom? Só que eu tenho uma duplicata de 1.100 para pagar nesse dia 2 de agosto. Os 300 que eu tinha, mais os 800 que eu vendi, que eu recebi, vão dar os 1.100, tá certo? Vai ter um saldo 0, mas vão dar os 1.100. Eu vou conseguir pagar a duplicata de 1.100 lá. E se não ocorrer essa venda de 800, aí é aquilo que eu falei. Eu tenho que fazer o quê? Renegociar. Eu vou ter que vender mais naquele dia. Eu vou ter que pegar emprestado. Eu tenho que conseguir o recurso para cumprir com aquele gasto, tá? Esse é um exemplo bem simplificado de um fluxo de caixa, tá bom? Então, nesse vídeo, nós vimos o quê? Vimos que o gestor de finanças da empresa, ele tem que conhecer bem os gastos, ele tem que conhecer também as possíveis receitas da empresa, e ele tem que geri-los através do controle do fluxo de caixa. Tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.